Olá, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Culto doméstico de oração. Estamos aí avançando às terças-feiras como igreja, reunidos com a nossa família, com a família da fé, para juntos nós termos um tempo de uma palavra ministrada e também um tempo de orarmos por alguns assuntos bem relevantes, específicos nesse determinado momento. Nosso alvo, na verdade, é nós construirmos esse hábito, esse período em que Deus permitiu nós estarmos distanciados, mas conectados através da palavra do Senhor. Então é uma alegria, mais uma terça-feira, nós estarmos congregados em torno do trono da graça do nosso Deus. Pastor Paulo está conosco. Boa noite, Pastor Paulo. Graças a Deus, tudo bem? Boa noite, paz, irmãos. Mais uma noite, como o pastor falou, avançando. Temos que avançar em oração, avançar em concordância e crer nas promessas do Senhor. Aleluia. Pastor Júnior também está conosco. Boa noite, Pastor Júnior. Graças a paz, tudo bem? Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Pastor Ricardo. Estamos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor e trazer um ânimo, trazer um alento para o coração de cada ouvinte aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você crie todas as expectativas no seu coração. Deus responde fé e responde também as expectativas do nosso coração, que estão alinhadas com a vontade dele para cada um de nós. E o texto que nós vamos deixar para meditação e iniciar esse bate-papo nosso é no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 12 em diante. Livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 12 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele aos nossos corações nessa noite, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos para a carta de Tiago, Tiago está escrevendo à igreja de Jerusalém, e principalmente as 12 tribos que nesse momento estão dispersas, mediante as crises e perseguições desse crescimento exponencial do Evangelho. Então é um momento de crise. Os cristãos agora estão perdendo algumas práticas essenciais, algumas disciplinas essenciais da sua fé. Uma delas é a vida de oração. Então Tiago, ao longo da sua carta, ele vai escrever esse tratado de um evangelho prático, de praticidade da vida cristã. Ele vai falar sobre como lidar com as perseguições, como lidar com as tribulações, no capítulo de número 1, por exemplo. No capítulo de número 2, ele vai falar sobre a prática da palavra, de não sermos somente ouvintes, mas antes praticantes dessa palavra. Em Tiago, capítulo 3, vai falar sobre o problema da língua, sobre murmuração, reclamação, fofoca, mentiras, enganos, divisão, dissensão. No capítulo de número 4, ele vem trazendo algumas verdades muito claras em relação aos projetos humanos e os projetos de Deus. E no capítulo 5 ele termina falando de oração, um dos assuntos que ele toca aqui
né, é sobre oração. Só para você ter uma ideia, nesse parágrafo, 7 vezes, e por 7 vezes, Tiago menciona a palavra oração, né? Então ele começa a nos ensinar sobre a ideia de nós sermos um cristão maduro, aquele que tem uma vida plena de oração. Não aquele que só ora quando está em desespero, só busca a Deus quando está em crise, diante das lutas da vida. Não, alguém que tem uma disciplina espiritual de uma vida de oração. Que oração faz parte do seu estilo de vida. Não só quando a pessoa está amargurada, desanimada, cheia de crises, então ela procura um caminho de orar. Pelo contrário, é aquele que nos momentos difíceis, ele ora, e nos momentos bons, ele ora ainda mais, para contemplar, para se alegrar, para agradecer e para glorificar o nome do Senhor. Então Tiago é essa carta, muito bem prática, e por isso que ele termina ela com oração, e ele iniciou essa carta falando de oração. E eu quero começar a pensar com você quanto tempo nós desperdiçamos, tanta energia nós desperdiçamos quando tentamos viver uma vida sem oração. Alguém já disse que uma vida sem oração, espiritualmente falando, é paralela a uma vida bios, uma vida biológica sem respirar, porque é vital. E é nesse parágrafo que Tiago vai nos encorajar a orar mais. E ele vai descrever aqui situações que Deus responde às nossas orações. A primeira delas, ele vai falar que nós devemos orar pelos que passam problemas. Olha o versículo de número 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Veja que é um verbo de ação. Faça. Tome uma decisão. Se você está vendo que alguém está sofrendo, se você sabe que alguém sofre nesse momento, então como um cristão, ore por essa pessoa. Ore por essa situação. Ore por esse contexto. Está alguém alegre no nosso meio? Cante louvores. Celebre. Adore. Contemple. Está alguém entre vós doente? Diz o versículo 14. Então chame os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, os líderes da igreja, os incumbidos pelo ministério de diaconato, os responsáveis por isso, os que estão debaixo de um direcionamento permissivo da igreja, comissionados por isso, e faça a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Então a primeira exortação a cada um de nós é que nos problemas não murmure, não reclame, não desanime, antes ore. É aqui que o sofrimento, quando ele chega até nós, nós somos provados pelas circunstâncias adversas, agora nesse contexto de saúde, de finanças, de família, casamentos, relacionamentos, em vez de reclamar, em vez de desanimar, em vez de você murmurar, em vez de falar contra Deus, contra a igreja, contra irmãos, Tiago nos exorta a orar. Agora é o momento de nós orarmos. O versículo de número 9 do capítulo 5 de Tiago diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Olha a exortação dele no mesmo capítulo. Por isso que se você tem uma queixa a alguém, se você tem uma frustração a alguém ou a algo, o melhor momento agora é você prostrar-se diante do Senhor e você orar, apresentar essa causa a Deus em oração, pedindo sabedoria a Ele para você usar nessa situação. Quantas são as situações que nós temos agora em casa? Quantas são as situações que nós temos agora no trabalho? Quantas são as demandas que nós temos no ministério, no casamento, na lida e no trato dos relacionamentos? Quantas coisas nós temos que lidar agora, nesse contexto todo? No entanto, que o mesmo Tiago, na carta dele aqui, Tiago capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: se porém alguém precisar de sabedoria, peça a Deus, em oração, que dá deliberadamente ou liberalmente, e nada lhe improperá e ser-lhe-á concedido. Ou seja, em oração é que você vai receber a sabedoria que vem de Deus, para você lidar com todos os tipos de problemas, adversidades, impossibilidades, obstáculos que surgem no meio do caminho.
Então nós, como cristãos maduros, nós não temos necessidade de queixar-se um do outro, de murmurar contra Deus ou contra a igreja ou contra o outro, de falar contra governos e governantes de modo queixoso. Nós podemos nos posicionar primeiro diante do trono de Deus. Existe uma questão hoje de sofrimento no mundo, uma questão de sofrimento no Estado, no município, nas nossas casas, nas famílias, tanto por questões de luto, como por questões de contaminação de doenças ou outros tipos de problemas, ou problemas econômicos, financeiros, uma perda de trabalho. E Tiago está aqui nos exortando que diante desse sofrimento, nós temos um caminho, que é urgente: ore. É a oração que toca o coração de Deus, que move os céus para intervir sobre a terra e começar a mudar o caos de dentro para fora. E você vai ter uma sabedoria específica dada por Deus para você ter uma resposta para o próximo passo da sua caminhada. Então, nossa primeira pauta aqui dessa noite, para meditarmos juntos, é que quando estamos passando por um problema, primeiro, não podemos murmurar, nós devemos orar. Pastor Paulo? Ao contrário do que o povo no deserto fazia, né? Eles murmuravam o tempo inteiro. A carta de Tiago, ela nos ensina alguns princípios. Desde o início ele está falando sobre oração, como falou o pastor aqui. Ele encerra a sua carta falando sobre oração, falando se alguém estiver em sofrimento, estiver passando por algum momento difícil, que deve orar. Se não tiver forças para isso, chame alguém que tenha capacidade para ajudá-lo nisso. Agora, uma coisa interessante que a gente vê aqui nessa carta é que, desde o início da carta, ele está falando ali que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes. Acontece, irmãos, que essa última geração nossa, ela está muito só ouvindo, mas ela não coloca em prática tudo que a palavra está dizendo. Escuta aqui e sai ali. Principalmente na vida de oração, né, pastor? Entendeu? Haja visto as reuniões de orações das igrejas, né, antes do término dos cultos presenciais, era a reunião menos frequentada. E hoje colocamos culto de oração, parece que é culto de sei lá o quê. Não aparece as pessoas, por quê? Tiago também ele fala aqui sobre isso. A oração ela é o elo, ela é a ligação que nos liga ao Senhor. Só que as pessoas, elas estão passando por esse momento difícil e procurando forças, não sei aonde, achando que vai resolver. Não vai, irmão. Não vai. Duas coisas aí. Primeiro, então nós temos que, além de saber que orar resolve o problema, precisamos de praticar a vida de oração. Porque ele fala assim, ó, se você for um ouvinte não praticante, é a mesma coisa que você ir no seu espelho da sua casa, você olha o seu rosto e daqui a pouco você esquece. Já pensou você esquecer? Eu mesmo esquecer essa beleza minha aqui? Difícil, né? Não é que esse cabelo aí agora. Mas é o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo isso. Então, se eu falo assim, eu sou um homem de oração, mas eu não vou na oração. Eu sou um homem de oração, e tem um culto de terça-feira, eu nem assisto. Então, meu irmão, o que você espera para a sua vida? Até porque agora era o momento de todas as famílias estarem reunidas ao redor da mesa, né, orando, buscando ao coração de Deus, meditando numa palavra, avançando em crescer para baixo, nesse sentido de uma agenda interior, de porta de quarto fechada, buscar a Deus em secreto. Né? Então, a primeira questão, nós precisamos ser praticantes. Não basta nós sabermos a eficácia da oração. Para a oração se tornar eficaz, nós precisamos orar. Né? Um dia alguém respondeu o seguinte: qual é a oração que Deus ouve? A resposta foi a oração que você faz. Né? A questão é se ele vai dizer sim ou não, aí é a soberania dele. Mas ele ouve as nossas orações. E qual é a melhor oração? A que você faz. Né? A segunda questão que eu quero salientar do que você disse, você comentou que quando você não tem capacidade sozinho de orar por uma causa de sofrimento, de repente você está mergulhado no sofrimento, procure alguém para orar com você, para te ajudar. Então nós precisamos ter parceiros de oração, Sim. amigos de oração, Sim. pessoas que vão pactuar com a gente nessa concordância. Pastor Júnior? Eu penso que o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, um momento complicado, né? As pessoas estão muito preocupadas com aquilo que ainda vai acontecer, né? Nós falávamos aqui em outras lives anteriores, né? Nós pensávamos no começo, falávamos de 15 dias, de um mês, passou um mês, passaram-se 2 meses,
Estamos indo aí para 120 dias. É algo bastante complicado e muitas pessoas estão dispersas nesse período, né? Acontece muito daquilo que o pastor Ricardo falou, né? Pessoas que acabam reclamando ao invés de se posicionar. Eu penso que a oração é uma demonstração da fé que nós temos num Deus vivo e verdadeiro. A reclamação não. A reclamação é o contrário de fé. Vem lutar contra aquilo que nós cremos, né? Muitas vezes, então, nós falamos dos problemas, falamos e reclamamos daquilo que está acontecendo, reclamamos do político, reclamamos muitas coisas e esquecemos de colocar em prática a fé que nós temos em Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro. O Tiago fala no capítulo 2, verso 17, que a fé sem obra, ela é morta, ela é inoperante, ela não resolve nada. Então, se eu tenho fé que vou sair desse problema, vou sair dessa pandemia vitorioso, eu preciso me posicionar em fé. E uma das formas de eu me posicionar, de você se posicionar em fé, é orando a Deus. Porque é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. É um Deus que ouve a nossa súplica, Ele ouve a nossa oração, atende o nosso clamor. Então, a fé sem obras, ela é morta. O Tiago estava falando aqui com um povo que estava ali disperso, estava perseguido e estava perplexo pela morte de Estevão, né? Um homem fiel, um homem idôneo, mas que havia morrido apedrejado, e isso causou uma frustração sobre aquele povo. Por que um homem tão justo tinha sofrido tanto? Porque nós hoje, talvez fazendo as coisas certas, buscando a Deus, estamos acometidos por esse mal, né? Precisamos nos posicionar, e precisamos nos posicionar porque Deus não morreu, Deus está vivo, Deus está conosco. Amém. Nessa luta, em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente olha nessa questão, o que a gente precisa tomar cuidado é para você não ficar disperso nesse período. Você não se desconectar da sua videira verdadeira. Porque caso contrário, né, daqui um pouco as folhas começam a cair, são dias rigorosos de invernos, né, contundentes que nós estamos lidando nesse processo todo. O irmão derrubou o copo aqui. Irmão, fica tranquilo, irmão, você faz parte do processo. Fica tranquilo. A câmera não tinha pego, foi eu que te denunciei na caminhada pelo susto aí. Então nessa caminhada toda, ficar disperso agora, né, você tem que tomar cuidado, porque isso pode levar você a distrações. E tudo que o diabo quer, na verdade, é nos distrair, é fazer com que a gente não nos conecte, né, a essa essência que é nos fortalecer para enfrentar os baques que essa vida nos traz. Nesse processo, quando a gente olha, né, o primeiro, então, ao invés de nós, diante dos problemas, das circunstâncias, murmurarmos, primeiro deveremos orar. Segundo, Deus pode transformar problemas em triunfos através da oração. Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Basta uma palavra dele, tudo pode ser transformado. Veja só, a oração pode remover o sofrimento quando essa é a vontade de Deus. Mas a oração também nos dá poder para enfrentar o sofrimento. Nos dá poder para poder enfrentar as contrariedades da vida. É andando eu em meio à tribulação que Deus faz a minha vida. Às vezes Deus nos tira da tribulação. E às vezes no meio da tribulação Ele nos fortalece. Às vezes Ele nos evita a passar por um nível de problema. Às vezes é no problema que Ele vai usar para cumprir os propósitos dEle em minha vida. Né? Se eu parar para poder ouvir a história dos irmãos aqui, cada um de nós tem histórias que Deus não removeu de nós. Tem problemas que Deus não removeu de nós. Tem dificuldades que Deus não removeu porque fazia parte dele cumprir um propósito maior. Eu não tenho dúvida que em muitos casos agora, Deus tirou dinheiro de algumas pessoas, poder de ganhar dinheiro de algumas pessoas, porque tinha se tornado deuses dos seus próprios corações. Então o dinheiro, ao invés de ser um facilitador para a obra de Deus, havia se tornado um impossibilitador para a obra de Deus se realizar na vida daquela pessoa. Eu estou dizendo de dinheiro porque dinheiro é considerado, personificado como um Deus chamado Mamon. E muitos estavam nessa desculpa de ganhar mais, de conquistar mais, de ter que trabalhar mais, de ter que avançar mais. E Deus então trouxe um checkmate nessa história, dizendo, olha, não é isso que vocês precisam não. Isso que vocês precisam agora é de mim, da minha presença, é de voltar a me buscar. Pena que muitos não entenderam isso ainda. Apenas que muitos não conseguiram reconfigurar a sua história ainda, de deixar de entender que isso não é o essencial na sua história. Então tem determinados sofrimentos que as pessoas estão tendo agora, que olha, vou ser sincero para você,
Deus usando cada situação, cada circunstância, para cumprir os propósitos eternos dele. Nós gostamos de Romanos 8, principalmente quando diz que nós somos mais que vencedores. Mas o mesmo texto que diz que nós somos mais que vencedores, diz que todas as coisas cooperam para o propósito de Deus. Todas as coisas, boas, más. Todas as coisas cooperam. Tudo que está acontecendo. Lembra de Paulo? Ele ora por 3 vezes em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Ele ora para que Deus remova o espinho da carne. O texto vai dizer que era Satanás esbofeteando Paulo. E Deus me permitiu um espinho na carne, Satanás me esbofeteando o tempo todo. E eu clamei e roguei a Deus por 3 vezes para que Ele removesse de mim essa situação. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, aí você está forte. Sabe por quê? Porque você vai depender de Deus para lidar com aquilo. Porque não depende da sua capacidade humana, do seu conhecimento intelectual, não depende da força do seu braço, nem das suas conquistas pessoais ou materiais. Depende de você buscar mais de Deus. Lembra Jesus no Getsemane? Pai, a minha vontade não é essa. Porém, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus não lhe isentou do problema. Deus não lhe isentou das circunstâncias. Foi no momento de oração no Getsemane que ele recebeu força de Deus. Um anjo veio confortá-lo para ele enfrentar o que ele tinha de mais difícil, que era a cruz de Jesus. Então a oração, ela tem poder de remover sim sofrimento, de trazer cura, libertação, de quebrar cadeias, de repreender demônios, espíritos malignos das trevas. Mas a mesma oração tem poder de nos ajudar a suportar tudo isso, passar por tudo isso e prevalecer e prosseguir a nossa caminhada em nome de Jesus. Então ore o tempo todo. O tempo todo você deve orar. É aqui que consolida a vida madura que Tiago nos ensina. Por isso que ele diz aqui no versículo 14, está doente? Então chame os presbíteros da igreja, chame alguém para interceder com você, orar com você, ungir você, fazer a oração da fé. Presta atenção, o texto não está dizendo que você vai ser curado, que Deus vai te tirar o sofrimento ou o espinho na carne. O texto está dizendo: se você está sofrendo, e se você está doente, ore incondicionalmente, creia incondicionalmente. Se Deus não te livrar da enfermidade, Ele te livra na enfermidade. E o texto no versículo 15 diz assim: a oração da fé salvará o enfermo. Ou seja, meu irmão, às vezes a pessoa está num problema difícil, sofrendo, como foi falado aqui, e quando você ora por essa pessoa, a sua oração, a oração que Deus colocou no teu coração, vai salvar aquela pessoa. Como isso é precioso. Quantas vezes eu tive o privilégio, falo isso para não me engrandecer, mas de entrar na casa da pessoa, a pessoa totalmente destruída, pastor Júnior. Sim. Totalmente acabada, a família destruída. Entramos na casa dessa pessoa, oramos por ela, colocamos as mãos sobre ela, e essas pessoas são, não aquelas, ela acabou a doença, elas são salvas através dessa oração. Então isso depende muito da perseverança sua. Isso depende muito do seu foco. Tá? Ontem falava sobre maturidade, lá na live o pastor falava, maturidade é isso, é você não se dobrar com a circunstância, é você ter firmeza, é certeza daquilo que você está fazendo. A tua oração aí na tua casa hoje vai fazer a diferença na tua família, creia nisso. Você tem que crer para que isso possa acontecer de verdade. A gente vê aqui no versículo 17 também, a Bíblia relatando e trazendo para nós um homem que tinha os sentimentos semelhantes aos nossos, né? Sentimento de muitas vezes de fraqueza, de impossibilidades, né? Diante das circunstâncias. Fala que Elias, ele sentiu até medo diante da situação que estava passando. Ficou depressivo, fugiu, entra numa caverna. Só que o interessante de tudo isso, a Bíblia fala que ele orou. Ele teve um resultado, ele teve uma atitude que moveu a situação onde ele estava inserido, onde ele estava vivendo. Elias, ele demonstra essa fé através de uma atitude, mesmo com esses sentimentos todos, ele ainda busca a Deus.
Ele busca a Deus através da oração. Tiago também fala sobre a gente perseverar. Tiago fala sobre a gente ter paciência na aprovação. E para que a gente passe esse período esperando, com esperança no Senhor, com paciência. Sabe, muitas pessoas hoje não têm depositado em Deus uma esperança. Muitas pessoas hoje, por tudo aquilo que tem acontecido, têm depositado em Deus uma espera, algo que cansa. Fica ouvindo notícia, fica dando no Google lá para ver o que está acontecendo. Que tipo de remédio que eu tenho que tomar? Que remédio? Que mandinga eu tenho que fazer? Exatamente. Que garrafada eu tenho que engolir? Se é laranja, se é vermelho, se é amarelo, se a escola volta, se não volta. São um conjunto de informações que muitas vezes desfoca a fé. A pessoa fica preocupada em investir no tempo, em buscar essas informações e não investe um tempo em orar a Deus. E entregar a Deus a sua esperança. Então a pessoa muitas vezes entrega a Deus a sua espera, não entrega a Deus a sua esperança. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas Deus não vai nos desamparar. Não desamparou nós até hoje e não vai desamparar. Eu achei interessante uma fala do pastor Ricardo no domingo, na pregação, onde falou, é algo que me marcou há um tempo, de que quando nós estamos cansados, não é tempo de desanimar, não é tempo de investir tudo, mas é tempo de descansar. Não é tempo de parar e perder e desistir, mas é um tempo de continuar. Podemos diminuir o ritmo? Podemos. Não precisamos sair correndo, mas precisamos continuar, porque a Bíblia fala assim, que Deus se alegra com aqueles que avançam. Nós somos aqueles que avançam. Mesmo em meio à pandemia, meu irmão, mesmo em meio às lutas que você está passando dentro da sua casa, continue crendo num Deus vivo e verdadeiro, que vai agir ao seu favor e tem agido, nunca parou de agir. Mas creia nisso, faça a sua parte. Culto doméstico de oração. Reúna sua família aí em volta do seu aparelho de televisão, do seu telefone. Vamos orar a Deus, vamos buscar a Ele, crendo que Ele fará obras maiores em nosso favor. Amém? Aleluia. Outra verdade que nós entendemos, além de orar por aqueles que sofrem, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos enfermos. Né? É o que nós estamos tratando do versículo 14 ao versículo 16. O versículo 15, como o pastor Paulo diz, é a oração da fé salvará o enfermo. Né? Interessante realmente que essa questão de nós discernirmos que tem muita gente que o que ela está precisando não é de uma cura física, é uma cura na alma. Né? Não é de um toque só, de poder sair daquele sofrimento, daquela enfermidade que ela está atravessando, mas é de ganhar o céu, de ganhar a eternidade. Até porque muitos estão curados de enfermidades pela medicina, mas estão com a alma comprometida a nível de eternidade. Então o texto diz que quando nós vamos até essas pessoas, é para nós fazermos essa oração que Deus vai salvar. Interessante que essa palavra salvar, ela vem, né, de poupar alguém de sofrimento eterno, restaurar a saúde emocional, preservar alguém que está em perigo de destruição, resgatar. Fala de resgate, essa palavra é sozo, é a palavra resgate, é a mesma palavra que vem acompanhada o nosso plano de salvação eterno. Então, a partir do momento que nós oramos pelo enfermo, com toda a fé, perseverança, paciência, ungindo, fazendo essa oração convicta, ministrando essa palavra do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor o levantará. Isso é forte. É tremendo, né? Quem estende as mãos através da oração é Deus. Um dia alguém me disse assim, mas e quando eu orar e Deus não fizer, não curar a pessoa? Nós estávamos numa escola, um seminário sobre dons, estava falando sobre o dom da cura. Eu ouvi uma resposta que para mim resolveu muitos dilemas do meu coração. Ele disse o seguinte, a minha responsabilidade é crer e orar. A minha responsabilidade é orar. A responsabilidade do enfermo é crer e a de Deus é fazer. Cada um tem o seu papel. Eu não sou Deus, eu não levanto ninguém. Eu só exerço o princípio da oração. Eu ativo a fé através do princípio da oração. E o interessante é que a Bíblia diz que o Senhor o levantará, e se ele estiver na prática do pecado, o Senhor vai perdoar os pecados. Que bênção. Até porque tem muita enfermidade que é decorrência de uma vida pecaminosa. Nem toda enfermidade é oriunda de pecados. Tem enfermidades que são patológicas, congênitas, né? Nós temos que discernir o que é natural e o que é espiritual. Emocionais. Mas tem muitas enfermidades que as raízes são pecados, um hábito, práticas pecaminosas.
Né? Quantas vezes Jesus vira, depois de curar alguém, diz assim, ó, vai e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Resultado daquela enfermidade era uma quebra de um princípio. Dentro disso que o senhor está falando, Davi teve essa experiência, né? Davi, ele peca, ele se afasta de Deus, né? Peca e se cala. Mas quando ele resolve colocar isso diante de Deus e orar, ele fala que sentiu como que... Ele estava se sentindo como que seus ossos iam envelhecendo dentro dele, se apodrecendo dele. Mas quando ele abriu a sua boca, ele orou, buscou a Deus e orou e manifestou isso. Deus, ele age na vida de Davi, restaura Davi e faz dele um homem diferente, segundo o coração de Deus, né? Ele pede para Deus criar nele um coração novo e um espírito inabalável, né? Restaura. O senhor está falando da enfermidade através desse pecado, e é interessante que o Tiago fala aqui que Deus, ele pode restaurar, tanto fisicamente como emocionalmente. O Elias aqui, ele estava com um problema emocional, né? Grave, né? Quando ele foge e sai fora da presença de Deus ali, mas Deus o restaura, né? Também pelo lado de dentro. As nossas grandes batalhas hoje não estão para o lado de fora, meu irmão. As grandes batalhas na sua casa hoje, eu tenho certeza que não é algo externo. As nossas maiores batalhas hoje estão para o lado de dentro. As grandes muralhas que nós precisamos romper nesses dias estão internamente, onde ninguém vê, é como vírus. Não conseguimos ver a olho nu, né? Mas Deus conhece as grandes batalhas que você está batalhando, que você está tendo na sua vida. Então nós precisamos enfrentá-las de forma espiritual. Precisamos enfrentar essas grandes batalhas não somente com notícias do mundo secular, mas precisamos enfrentar essas grandes batalhas com a verdade da palavra de Deus. E uma coisa clara aqui, pastor, que Tiago deixa para nós é o seguinte, que nós somos seres humanos normais, como fala inclusive de Elias. Quantas vezes nós que somos pastores oramos por alguém enfermo, a pessoa é curada, e às vezes a gente, nós mesmos, alguém da nossa família com a mesma enfermidade, continua doente. Então, deixa claro que Elias era um homem semelhante a nós. Nós também temos nossas falhas, nós também às vezes, meu Deus, entramos em desespero, mas uma coisa é clara, quando a gente tem uma vida de oração, e essa vida ela é constante, as coisas se tornam mais fáceis, você consegue perceber até a morte mais fácil, como o pastor falou no início, em Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Mas peraí, uma morte de um filho? O crente tem um desespero com a morte, rapaz. A morte de um filho vai contribuir em quê para a minha vida? A palavra diz, e nós temos que crer nisso. É difícil de aceitar? É. Quando a enfermidade chega sobre a tua vida, é difícil de aceitar? É. Só que quando eu estou firmado em oração e na palavra do Senhor, eu sei que mesmo eu entrando em uma caverna, vai vir uma voz suave, falando comigo, filho, eu estou aqui, não se preocupe, sai para fora, eu vou cuidar de você. Lembrando que sempre em oração como estilo de vida. Depressivo, angustiado, desanimado, cansado, sobrecarregado, enfrentando batalhas espirituais de Jezabel, impondo um rigor contra a vida do profeta, ele não desistiu de orar. Ele desenvolveu a sua prática. Por isso que o texto diz para nós, você está doente, então chame os presbíteros. De repente você vai precisar de alguém para orar com você. Você vai precisar de alguém para te ajudar nesse processo. O interessante é que no versículo 16 ele vai dizer, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Porque essa enfermidade que o Tiago está dizendo é oriunda de um pecado, de uma vida, de um estilo de quebra. E por que chamar os presbíteros? Porque significa a igreja, o colegiado, a unidade. Né? Essa ideia de chamar os presbíteros é essa ideia de você estar debaixo de uma capela. Você está debaixo de alguém que está nessa caminhada junto com você. Onde nós temos um teto espiritual que é o próprio Jesus, que é o sumo pastor, o sumo sacerdote das nossas vidas. Mas nesse perímetro de unidade, nesse perímetro sacerdotal de unidade. Então aqui não está falando sobre um homem que tem poder na sua oração, que é o pastor, ou que é o diácono. Não está falando sobre você submeter a autoridade que a igreja tem. Mesmo porque o versículo diz, o Senhor levanta. É o Senhor quem vai levantar. É Ele que faz. Agora, é necessário você estar debaixo da igreja.
debaixo desse presbitério, debaixo dessa autoridade espiritual. O mundo espiritual funciona desse jeito, queira você ou não, aceite ou não, concorde ou não. Ah, mas se eu confessar só para mim, orar só por mim, vai ter um nível de eficácia, mas tem determinadas guerras, batalhas travadas, que você precisa estar em comunhão e unidade com a igreja. É a igreja que tem o poder para ligar e desligar. Foi dado à igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É nesse conjunto que nós entendemos essa prioridade. É aqui que nós entramos debaixo dessa autoridade. Então, de repente, você está impossibilitado de ir para a igreja. Impossibilitado nesse momento de buscar esse lugar, né, físico, geográfico. Então ele reconhece assim que esses presbíteros que representam a igreja, não um homem, não uma mulher que tem só dons específicos, mas a igreja, o poder da igreja que ora. Eu gosto de pensar em Paulo, quando ele está preso junto com Silas, Pedro, em Atos 12, quando ele está preso em Atos 12, a igreja está orando incessantemente, a igreja ora, a igreja ora, a igreja ora. Deus envia um anjo e liberta Pedro. Então é o poder da igreja quando ela está orando, né? A confissão de pecado. Aqui tem um dilema, porque o romanismo nos ensina que a gente tem que ir até o sacerdote confessar para receber perdão. Presta atenção. O perdão nós recebemos de Deus, através da nossa confissão a Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. 1 João 9. Filhinhos, não pequeis, porém se pecar, confessai ao vosso Deus e Pai. Então nós vamos até Deus. Agora, para ser curado, você precisa procurar o presbitério. Tem coisas que estão aqui dentro de nós que nos adoeceram demais. E nós vamos precisar lançar isso para fora, trazer luz. Então a confissão não é para salvação, não é para perdão dos teus pecados. É para você, se você precisar, lidar com coisas que estão aí dentro, travadas há muito tempo na sua vida. E o que os presbíteros fazem? O texto diz para nós aqui, versículo 14 e 15, os presbíteros com imposição de mãos, oração da fé, unção com óleo, esses são os pastores do rebanho, que velam por aqueles que lhe foram confiados, oram com a autoridade espiritual dada por Deus, crendo em Deus, essa oração da fé, feita em plena convicção da vontade de Deus, Deus vai levantar o enfermo, vai perdoar o pecador, Aleluia. vai dar uma nova oportunidade. Então eles oram, eles ungem, eles fazem essa unção com óleo, e a partir daí Deus libera a sua bênção em nome de Jesus. Então Deus cura o enfermo através da oração da fé. Deus levanta o enfermo e Deus perdoa o enfermo. Esse Deus é sensacional. A oração de Deus é poderosa. O Salmo 18, versículo 6 diz o seguinte: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Então esse é um momento de clamar. Amém. Creia nisso, que o Senhor está te ouvindo, aí na tua casa, talvez até no leito do hospital, não importa onde. É verdade. O Senhor está te ouvindo. Creia nisso nessa noite. Até porque muitos estão nos acompanhando pelos seus smartphones nos leitos de hospitais, ou contaminados, enfermos, ou com parentes enfermos. Então Deus está com você nesse ambiente. Aonde você clamar, aonde você buscar, você que está sofrendo nesse tempo, nesse período, Deus vem ao nosso encontro e Ele sempre levanta o enfermo em nome de Jesus. Amém. Você que não está nos ouvindo, né, nessa noite, não se considere uma pessoa, não busque essa dispersação, não fique disperso nesse período, né? Nós, como igreja, o Ministério Batista Nova Aliança, está conectado a você na forma que pode hoje. Nós não podemos reunir todas as pessoas juntas para um culto, mas nós estamos nos esforçando para estar conectado com você, não só para cantar louvor quando você está alegre, mas chorar com você quando você está chorando também. Quando você estiver chorando, nós queremos partilhar do seu choro, nós queremos orar por você. Então não se ache, não se julgue longe, distante do ministério. O ministério está
tentando fazer com que as bênçãos do Senhor cheguem na sua casa. Então você esteja conectado conosco. Nós temos várias programações, né? Hoje é o culto doméstico de oração. Amanhã nós teremos um culto também. No domingo nós temos mais cultos, temos programações para as crianças, para os jovens. Esteja conectado, não esteja disperso nesse período. Porque você disperso, você longe, você desconectado, talvez você seja um alvo muito mais fácil para o inimigo te derrubar. Nós precisamos unir forças nesse momento. Nós precisamos contar com essa oração. Talvez o problema que te acomete é lá de dentro de você. Nesse momento, você não tenha nem força para orar sozinho. Por isso o texto fala de chamar o presbitério, chamar a igreja e orar com você. Se você precisar de nós temos aí um número do telefone pastoral. Pode nos passar uma mensagem, nós estaremos orando, intercedendo pela sua vida. Se for necessário, nós podemos até ir até você, caso haja necessidade, e também orar com você, com todos os requisitos de segurança aí, que exige hoje, né, de higiene. Mas nós, como igreja, estamos nos pondo na brecha em favor da sua vida. Aleluia. Você não está sozinho nesse período. Amém. Amém. Veja só, pastor Júnior, o importante, né, os nossos irmãos entenderem esse recado importantíssimo que você está dando, que quem chama os presbíteros é o doente. Ele avisa, ele comunica, ele busca ajuda, né? Então é ele que diz, olha, eu preciso, eu enfraqueci de tal forma, eu estou debilitado de alma. Não é vergonhoso, não, todos nós passamos momentos de fraquezas, todos nós passamos momentos de cavernas, todos nós passamos momentos de crises profundas, agudas nesse período. Por isso que a igreja está aqui. É uma família da fé. Por isso que somos chamados irmãos. Sim. A Bíblia diz isso. Orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, carregai uns aos outros, ajudai uns aos outros, sejam mútuos uns com os outros. A igreja é um lugar de pertencer, né? Nós fazemos parte dessa família que nós pertencemos. Agora é necessário você nos ativar. Sim. É necessário você nos contactar. É necessário você mandar um sinal nesse fogo de fumaça para a gente. Manda um sinalzinho nesse fogo de fumaça, dizendo, olha, irmãos, estou precisando de uma visita pastoral, de uma oração pastoral. Estou precisando de que vocês, com todos os cuidados, como foi dito, venham aqui nos hospitais. Nós não temos como entrar, porque está proibido. Mas nós temos o capelão, o pastor Estevão, que ele tem acesso aos hospitais. Então você pode nos conectar, que a gente vai entrar em contato com a diretoria do hospital, com o corpo de enfermagem. Nós vamos auxiliar no que for preciso nesse processo todo. É nos colocar na brecha por você. É nos colocar realmente nesse lugar que Tiago começa aqui. Está sofrendo? Ore por ele. Nós queremos, se você está debaixo de um sofrimento, nós queremos estar com você nesse determinado momento. O QR Code foi colocado na tela para você. É só você aproximar o seu celular e você já vai direto para o WhatsApp do plantão pastoral, envie o seu nome, envie o motivo, o que você precisa, e logo vai ser enviado aos pastores de plantão e você vai ser contactado. Tenho certeza que nós vamos sair mais fortes dessa em nome do Senhor Jesus. Amém. A última etapa, para irmos para as considerações finais, então oramos pelos que sofrem, oramos pelos enfermos. Terceira coisa que o Tiago nos ensina aqui, a gente deve orar pela nossa nação. A nossa nação nunca precisou tanto de oração como agora. Nós precisamos, a nação está dividida, o povo está dividido, são muitas vozes, são muitas contendas, são muitas contrariedades em todos os níveis, desinformações, né? Então nós precisamos que a nação olhe para Deus agora. Precisamos orar pela nossa nação, até porque quando a nação se desvia de Deus, é os profetas que devem pregar, orar e exortar. Eu sempre digo que quando a gente vem para a Bíblia, todas as vezes que estabeleceu o caos nas nações, os profetas entraram em cena. E a igreja é a voz profética para a nação. É ela que direciona, é ela que aponta caminhos, é ela que aponta os erros no sentido de uma correção, um caminho de volta para Deus. Então Israel havia se afastado para Deus e Elias aparece no cenário para confrontar o rei Acabe e o povo e os profetas de Baal. Então Elias não só falou em relação aos homens, ele falou a Deus, ele clamou para que Deus não trouxesse chuva como juízo, e ele clamou para Deus trazer chuva depois de 3 anos e 6 meses.
Então veja só, os crentes, embora não perfeitos, alcançam vitórias através das orações. O que os governantes não entenderam ainda é que nós podemos, imperfeito como somos, clamar a Deus, buscar a Deus. Nós temos esse caminho do coração de Deus, que é a vida de oração. O poder da oração é o maior poder que existe no mundo. A história mostra o progresso da humanidade, sabe através do quê? Não do braço, da força do braço, do cavalo, da dinamite, da bomba atômica, mas o maior poder que o mundo tem que conhecer é o poder da oração. Todos esses poderes que eu te falei aqui do braço, da força do cavalo, do dinamite, da execução humana, da bomba atômica, tem o seu poder limitado. A oração tem um poder ilimitado. Ela chega onde homem nenhum chegou. Aleluia. Ela alcança aquilo que ninguém ainda alcançou. As coisas profundas, insondáveis, inescrutáveis, que só Deus pode chegar e tocar através do poder da oração. Então Elias orou fundamentado na promessa de Deus. Ele disse que não haveria chuva por conta do juízo. Deus disse que quando o céu cerrar, que vocês me desobedeceram, Elias orou e Deus cerrou o céu. Depois Elias orou a palavra do Senhor, clamou, insistiu, perseverou. O texto diz no versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, ou seja, ele orou com persistência. Irmãos, quantas vezes a gente fracassa na oração porque desistimos muito cedo? Quantas vezes a gente fracassa na oração porque no limiar da bênção a gente para, a gente desanima. Então, além de orar com persistência, ele orou com intensidade. O versículo 17 diz assim, Elias era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Ele orou insistentemente. Sabe o que significa isso? Que ele colocou todo o seu coração na oração. Foi uma entrega total. E nós devemos orar pela nação, devemos orar pelas nossas cidades, para que Deus primeiro traga convicção dos pecados aos nossos governantes, traga convicção dos pecados à humanidade, um reavivamento sobre a igreja, para que a palavra de Deus se torne luz e lâmpada para essa nação. Segundo, devemos orar pelos irmãos que se desviaram da verdade. O texto diz aqui no versículo de número 19, meus irmãos, se alguém entre vós desviar da verdade e alguém o converter, olha só, tem irmãos que estão desviados da verdade nesses tempos, estão dispersos. Pastor, é interessante, com tanto problema, com tanta dificuldade, o Tiago aqui está expressando uma preocupação em converter pessoas, ainda falar do amor de Deus, de resgatar pessoas. Né? O maior problema hoje da humanidade não é a pandemia, mas é o afastamento de um Deus que é vivo. É o pecado. O pior vírus continua sendo o pecado. E o Tiago está preocupado com isso ainda, está alertando essa igreja dispersa a se voltar a um Deus que é verdadeiro, vivo, é esse Deus que salva, que levanta. Não, levanta as nossas emoções, levanta, resgata a gente, mas resgata também o pecador lá do inferno, né? E traz para a presença de Deus, para o maravilhoso reino. Veja só, pastor Júnior, esse pecador não é só o que não conhece igreja e religião, não. Esse pecador é aquele que se afastou de Deus. Que conhece. E interessante que afastamento é gradual. A gente começa a nada a ver, isso aqui nada a ver, e começa com o espírito do nada a ver. Sim. Daqui um pouco a gente vai para o segundo infestação de espírito. Não, a minha vida respondo eu não preciso disso, eu não preciso de igreja, eu não preciso de presbítero, de presbitério. Meu negócio é com Deus. Eu não preciso prestar Vai contas. desvalorizando aquilo que realmente tem valor, né? Meu negócio é só com Deus. É a minha vida, é o meu chamado, é o meu ministério. É um afastamento. Daqui um pouco a linguagem muda. Sim. Daqui um pouco as palavras mudam. Daqui um pouco a forma e o trato relacional muda. Daqui um pouco enrijece o coração. Daqui um pouco o esfriamento leva à apostasia e a pessoa está completamente afastada do Senhor. É como uma brasa que a Bíblia cita, né? É uma brasa tirada do braseiro. Se você está ali firme, todo mundo junto, em comunhão, em oração, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, é mais fácil passar pelos problemas. Sim. Então, nesse momento agora, nós devemos orar pelos irmãos que desviaram da verdade da palavra de Deus.
por conta da dispersão, da pandemia, por conta da crise, que desviaram-se de falar de Deus, que desviaram-se de amar a Deus, né? Salomão, ele diz em Eclesiastes 9:18, um só pecador destrói muitas coisas boas, né? Corrompe muitas coisas, né? Hebreus 2:1, a Bíblia diz que há sempre perigo em pessoas desviar-se da verdade. Diz assim, ó, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pegar com mais firmeza. Esse é um tempo, meus irmãos, de agarrarmos a palavra com mais firmeza, de falarmos da palavra com mais firmeza, de termos o cuidado de estudar a palavra, meditar na palavra com mais firmeza, porque o desvio da verdade, sabe qual que é o resultado? A morte. Esse é o nosso grande problema. O versículo 20 diz assim, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, cobrirá a multidão de pecados. Então, assim, o desvio da verdade leva à morte, leva ao pecado, o salário é a morte. Então, quando eu oro por esse irmão, quando eu oro por esse membro, quando eu ajudo esse membro a se desviar da verdade, essa pessoa se converter, fazer um caminho de volta para essa verdade, eu me esforçar, nós vamos salvar muitos perdidos. Aleluia. Então é tempo de pregar a palavra, hein? Tempo e fora de tempo. Todo tempo. Tempo e fora de tempo. Seja oportuno ou inoportuno. Então, a gente conclui agora as considerações finais, né? Que Tiago fala sobre o indivíduo em oração, que é o princípio básico, no versículo 13, está sofrendo, ore, né? Se alguém entre vós está sofrendo, faça oração. Veja só, é você fazer oração. Está sofrendo? Ore. Ah, mas eu continuo sofrendo. Ore mais. Sofrimento não passou, continue orando. Porque ou ele vai te livrar do sofrimento, ele te livra no sofrimento. Segunda questão, os amigos. Então você está enfermo, chame alguém. As orações respondidas do presbitério, da igreja, se colocar na brecha. A intercessão. Terceiro, o espírito de reconciliação. Né? É quando eu, nesse determinado momento, eu vou procurar alguém para confessar, para consertar, para alinhar. E por último, esse profeta em oração. É quando eu oro pela nação. Nós vamos orar pela nação. Nós vamos orar pelas cidades. Nós vamos orar pelos irmãos que estão no meio do caminho, desanimados, desalentados. Alguns que podem estar até desviados, né? Afastados. Que a sua fala já é essa. Não, nada a ver. Já não está mais comungando como comungava antes. Alguns critérios já mudaram. Nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pastor Paulo, considerações finais para nós orarmos? Eu queria encerrar falando com você o seguinte. Elias. Encerrar falando de Elias. Porque muitas vezes você está ali numa caverna, sem saber o que fazer, preocupado. E talvez você esteja esperando um anjo descer no céu, talvez aí no leito do seu hospital, vir um profeta e descer aí até o seu leito do hospital. A palavra diz lá em Elias que ele estava na caverna e Deus não estava na tempestade. Deus não estava no grande vento. Veio uma palavra suave a ele, um cício, como diz a palavra. Uma palavra branda, calma. Onde você estiver aí agora, entenda isso, Deus está te ouvindo. Ele quer falar com você da maneira dele. Aceite isso. Coloque essa oração em prática na sua vida e você vai ver que hoje, aí, no seu lugar, Deus vai falar com você. Amém? Júlio. Eu quero compartilhar uma experiência de uns 20 dias atrás, em que eu e minha esposa nós ficamos sabendo de alguém que estava chorando. E precisava de alguém para chorar junto, né? A gente vê que é uma dificuldade desses dias, mas nós nos equipamos ali com tudo que é necessário para os dias, máscara e álcool em gel, e fomos até essa pessoa para chorar com aquela pessoa, né? Que estava passando por um momento de luto, né? E Deus moveu o meu coração naquele lugar, e eu pedi licença para a pessoa para que eu pudesse fazer exatamente isso, orar com aquela pessoa naquele momento.
Nós oramos, eu e minha esposa oramos com aquela família, oramos com aquela pessoa e pedimos para que Deus pudesse fortalecer, dar direção, dar força, dar vigor para um momento difícil. Eu orei a Deus, entregamos isso diante de Deus para que Deus pudesse fazer. E confiamos em Deus e saímos. A pessoa precisou sair, resolver várias questões, mas depois o filho dessa pessoa me procurou para saber que negócio é esse que eu tinha orado. Como que era esse negócio da oração, que eu tinha feito com a mãe dele. Porque a pessoa se revigorou, se fortaleceu, se renovou ali, obteve uma força que ele não conseguia explicar de onde veio aquela força para enfrentar as dificuldades da vida. Falei, olha, isso não vem de mim, isso faz parte de um Deus vivo e verdadeiro, o Senhor levantou em nosso favor. O Senhor levantou, através da oração. Então não foi uma experiência de 2000 anos atrás. Essa experiência da oração, ela é viva até os dias de hoje. Amém, é algo que atua na minha vida, na sua vida. Você talvez que esteja passando por um problema e souber que alguém que está passando um problema maior do que o seu ou igual ao seu, ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Se você não tem condição de orar, nos procure. Vamos orar com você em nome de Jesus. Sabe, nós não fazemos nada de nós mesmos, nós não temos nada para te dar. Mas o Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, dono de todas as coisas, do ouro, da prata, Ele tem para te dar nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa, a sua família, a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração para vocês nessa noite. Amém. Então, se você está sofrendo, coloque-se em pé, você vai orar junto conosco. Se você não tem condições de se colocar em pé, não tem problema. Aí onde você está no seu leito, seja na sua cama, no hospital, seja nessa cadeira, Deus pode visitá-lo nessa noite e vai através das nossas orações. É o que nós acreditamos, é o que nós confiamos e depositamos toda a nossa esperança em nome de Jesus. Pastor Paulo, por favor, ore por aqueles que estão sofrendo angústias da alma, insônia, perturbação, todo tipo de sofrimento, por favor. Amém. Senhor, nós nessa noite nos colocamos aos teus pés, Senhor. Reconhecemos a nossa total dependência ao Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, agora nós te pedimos, ó Deus, para aquelas pessoas que estão sofrendo, estão com angústia, nós clamamos a Ti nesse instante, como disse a palavra nessa noite, nós continuamos orando por essas vidas e te pedimos, ó Deus, envia o Teu refrigério sobre a vida dessas pessoas agora, Pai. Passa o bálsamo de Gileade sobre a vida deles agora, retira a enfermidade, retira, Deus, o desejo de morte, retira, Pai, a tristeza, o desespero, a angústia. Nós colocamos essas famílias agora na Tua presença. Entra no leito dos hospitais agora, Senhor, abraça essas pessoas, dá, Senhor, o Teu amor, a verdadeira paz que somente o Senhor pode oferecer sobre elas, em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora, nós não aceitamos agora nenhum espírito de desânimo, nenhum espírito de tentativa de suicídio sobre a vida dessas pessoas. Agora cancelamos e declaramos e profetizamos sobre ela a alegria do Senhor, que diz na palavra de Tiago, que vem agora a alegria do Senhor sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pastor Júlio, por favor, ore pelas nações, pelas cidades. Papai amado, Deus bondoso, seu Deus, nós colocamos diante da sua presença, seu Deus, a nossa nação, o nosso país, seu Deus, tudo aquilo, seu Deus, que tem nos acometido, Deus, Pai amado, seu Deus, sei que o Senhor está vendo, seu Deus, tudo aquilo, Deus, o choro, seu Deus, o Senhor está vendo, seu Deus, a angústia, o Senhor está vendo, seu Deus, a perseguição, o Senhor está vendo a dor, seu Deus, de cada um, o Senhor está vendo, seu Deus, a escassez, seu Deus, das finanças, ó Pai, Deus eterno, visita esse chefe de família, este pai, ó Deus, que precisa pôr, Senhor Deus, um prato de comida na sua mesa, Senhor. Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita, misericórdia, Deus, os políticos, Senhor. Visita, Senhor Deus, os governantes, Senhor Deus, dessa nação. Pai amado, Senhor Deus, visita também, Senhor Deus, os nossos municípios, Senhor. Visita, Senhor Deus, Cristo, Deus, as nossas casas,
as nossas famílias, ó Deus. Venha ornamentar, Senhor Deus, a nossa casa, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, venha reestruturar as nossas vidas, ó Pai, a partir, Senhor Deus, de nós mesmos. Senhor Deus, que essa obra, Senhor Deus, possa começar através de nós e dentro de nós, de dentro para fora, Senhor Deus, que haja uma mudança, ó Pai. Nós oramos ao Senhor, cremos, e declaramos, Senhor Deus, que o Senhor levanta o teu povo agora, Senhor, levanta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Quebrantamento, Papai eterno, Deus bondoso, visita, Senhor Deus, as nossas congregações, visita, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus, que está em Sertãozinho, Pai, cobre com teu sangue essas pessoas, Senhor Deus, Jardim Nópolis, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, cada um de nós, ó Deus. Pai, nossos missionários, ó Deus, Pai amado, Senhor Deus, todas as nações, Senhor Deus, aqui representados. Meu Pai, Jesus, querido Deus, nós declaramos essa palavra que é viva, Senhor Deus. Nós declaramos uma palavra de vida sobre as vidas. Nós declaramos, Senhor Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força, em nome de Jesus, como igreja. Deus, eu quero interceder pela igreja, pelos irmãos, pelos nossos membros, familiares, convidados, visitantes, quem tem nos acompanhado, Deus, debaixo da nossa estrutura, meu Senhor. Eu quero clamar a Ti como presbitério organizado, Senhor, como igreja organizada. Oh, Deus, como essa capela que o Senhor nos confiou. Pai, eu quero pedir que o Senhor levante o abatido, meu Pai. Levanta, que o Senhor interceda sobre a vida de cada um agora pelo Teu Espírito Santo. Em nome de sobre Jesus. cada casamento, cada lar, cada família, cada negócio, Deus, cada empresa, Senhor. cada microempresa, cada empresário, os que perderam o trabalho, meu Senhor, os que estão desempregados, os que estão atravessando lutas profundas com seus negócios. Pai, como igreja, nós nos colocamos nessa brecha pelos nossos irmãos. Senhor. Nós clamamos agora com as é o nossas dono mãos de santas, todas as coisas, ó levantadas, Deus, sem tudo ira, sem pertence ao contendas. Senhor, meu Pai. Oramos pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Oramos por você nesse momento, meu irmão e A minha provisão, irmã. Senhor, a provisão, Pedindo Senhor. uma visitação de Deus, o poderoso toque de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Você que está no fronte dessa guerra, você que está na área, você é profissional de saúde, Pai, aqueles que estão contaminados, que estão enfermos, que têm familiares que estão, Pai amado, isolados, que estão nos hospitais, nos leitos. Clamamos por levante o enfermo, meu Deus, nome. agora. Levante um enfermo nessa noite. Faça milagres, traga a cura. Isenta a gente de sofrimento. Se não, Pai, caminha com a gente no meio da dor e do sofrimento. Em nome de Jesus, Dê sabedoria e ciência para inventar a vacina. Levanta os teus filhos, ó O maior Deus. poder que existe é o poder da Levanta oração. o desviado, Não Senhor. tem limites. Levanta, Não tem Pai, em nome de fronteiras Jesus, para a vida de ó Deus. oração. A oração alcança o inalcançável, o inatingível. Chega a lugares aonde nós nunca chegaríamos antes. Por isso, Pai, nos lugares mais remotos da face da terra, onde tiver alguém sofrendo, clamando, que o Senhor toque e alcance. É assim que oramos, Pai. Pai, oramos pela condução dos trabalhos aqui na igreja, Deus. Pelos cultos, Pai, online. Ou pelas gravações. Pela ONG, Senhor, meu coloca Senhor, tuas mãos, abençoa o Senhor. projeto de construção. Hoje, Pai, durante o dia, houve, Deus, a entrega das cestas básicas. As famílias que foram alcançadas. meu As Deus. famílias que foram alimentadas. Obrigado por pelos isso. doadores. Obrigado, meu pelos Deus. dizimistas e ofertantes. Obrigado, pelos Senhor. irmãos É o que têm Senhor, contribuído, Pai. meu Obrigado, Pai. Deus. Retribua Obrigado. cada um segundo a sua medida. Oh, Deus. Pai, nos dê sabedoria para conduzir a tua obra, o projeto de construção. Estamos avançando com o bombeiro, com a parte elétrica, com a parte de alvenaria. Oh, meu Pai, o sustento da igreja. Nos surpreende, Prepare o Deus. sustento da igreja para a gente quitar essa semana, Deus, os nossos compromissos financeiros Pai, como sim, igreja. Jesus. Clamamos, Pai, que o Senhor levante os irmãos com coração generoso, coração liberal, para investir no teu reino e na tua obra ainda mais. Pai, em nome assim de Jesus. oramos, Pai, e abençoamos a todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E amém. E amém. Glórias a Deus. 2 avisos eu tenho para dar para você antes de encerrar. Primeiro, que às terças-feiras, além do culto online, nós temos um grupo de 10 a 20 irmãos que estão se reunindo aqui no templo maior nosso, aqui na nave principal. Então é um espaço de 1000 metros, então 10, 20 irmãos bem dispersos, e eles estão levantando um clamor pela igreja.
Tempo de oração, 1 hora de clamor e oração. Se você quiser se juntar a nós com todas as medidas cautelares, máscara, né? Se você... A gente está mantendo um distanciamento aí de 10, 20 metros cada um, sem problema nenhum, não tem nem cadeiras, né? Então é para vir para orar mesmo. Se você é grupo de risco, acima de 60 anos, se você está gripado, se você tem comorbidade, não venha, por favor. Mas se você quiser, tá? De 10 a 20, você só não sinalize, porque a gente não pode, né, ter mais pessoas, para a gente poder estar juntos aí nesse processo, tá bom? E a segunda é próximo sábado. Vai ser colocado aí no vídeo para você. Próximo sábado nós temos a entrega do material para ceia, né, dos componentes da ceia, os ingredientes da ceia. É importantíssimo você cear nesse momento. Então, se você puder, das 9, nós mudamos um pouco o horário, vai ser das 9 às 12, das 14 às 16. Nós estaremos aqui, os pastores e os obreiros, entregando os elementos da ceia para você, totalmente esterilizado, descartável, né? Tanto o suco de uva quanto o pão você recebe. E aí dentro do carro, você com máscara, nós também, você vai receber uma oração. A gente vai poder, né, nos rever, estamos com saudade de você. Isso é um tempo precioso. Valorize isso, por favor. É importante para nós, importante para você também. É o único meio que a gente pode se ver nesse determinado momento. Você pode, junto disso, trazer suas doações para mantimentos e leite, você pode deixar, e também trazer os seus dízimos e ofertas para poder entregar no gasofilácio. Então nós estaremos aqui sábado, dia 8/8, das 9 às 12, das 14 às 16, e depois no domingo, dia 9, a gente celebra junto nos 2 cultos a ceia ao Senhor, mesmo online, tá bom? Aguardamos você. Uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus.